O cenário geopolítico está fervendo, e as decisões que estão por vir podem redefinir o futuro de nações inteiras. Enquanto o mundo observa, uma coisa é certa: os ventos da mudança sopram forte, e ninguém, nem mesmo os mais poderosos, está imune às suas consequências. Comecemos pelo que realmente importa: a Rússia enfrenta um dilema sem precedentes. Em Moscou, o ar é de tensão. As sanções apertam, a economia vacila, e a elite próxima a Putin sonha com o retorno aos iates de luxo e aos refúgios alpinos na Europa, privilégios que a guerra lhes roubou. Mas a realidade é cruel: qualquer acordo que mantenha o status quo não satisfaz Kiev, e voltarmos às fronteiras de 2014 ou 2022. Isso seria um golpe demolidor para o regime de Putin, que já enfrenta pressões internas e externas como nunca antes. Eis o paradoxo: Donald Trump, com seu estilo imprevisível, pode ser a última cartada de Putin ou seu algoz. Após o sucesso, relativo, do cessar-fogo em Gaza, o ex-presidente americano pode pressionar por um acordo na Ucrânia. Mas atenção: qualquer trégua que não devolva à Ucrânia pelo menos parte de seus territórios ocupados será insustentável. The Telegraph não deixa dúvidas: Putin está em uma encruzilhada. Para salvar a face e permanecer no poder, ele pode ser obrigado a ceder milhares de quilômetros quadrados na Ucrânia em troca de alguns poucos na região de Kursk, um preço alto, mas talvez o único que evite um colapso ainda maior. Enquanto isso, em Kiev, a mensagem é clara e direta: não nos importa quem senta à mesa de negociações, desde que a Rússia cumpra nossas condições. Para a Ucrânia, Putin não é um presidente legítimo, é um ditador que nunca enfrentou eleições livres. Quem manda na Rússia hoje é ele, mas amanhã pode ser outro. O que interessa a Zelensky são garantias concretas: segurança, reparações e o fim da ocupação. O resto é detalhe. Mas e o povo ucraniano? O que realmente os assombra? Surpreendentemente, não é a ameaça de mais territórios perdidos. Uma pesquisa recente revela que 80% dos cidadãos estão mais preocupados com a crise econômica do que com a guerra em si. Os preços disparam, os salários não acompanham, e 60% das famílias relatam pior em sua situação financeira. A inflação e o desemprego são inimigos tão reais quanto os tanques russos e, para 33% dos entrevistados, mais urgentes. Ainda assim, 70% mantêm a esperança no futuro do país, e quase 70% acreditam na vitória contra a Rússia. Isso não é otimismo cego, é resiliência. Enquanto a Ucrânia se reorganiza, as ameaças internas crescem. Ataques a centros de recrutamento militar e a morte de um recrutador em Chernihiv expuseram uma fratura perigosa. Parte da população vê esses órgãos como instrumentos de opressão, enquanto outros os defendem como necessários para a sobrevivência do país. As forças armadas ucranianas responderam com medidas drásticas: mais segurança, patrulhas reforçadas, câmeras e sistemas de alerta em todas as instalações. O objetivo? Evitar que a Rússia explore essa divisão, semeando o caos entre civis e militares. E a Rússia? Lá, a prioridade é outra: aumentar a população a qualquer custo. Na região de Volodya, já se discute proibir abortos em clínicas privadas, um sinal claro de que o Kremlin enxerga as mulheres como fábricas de soldados, não como cidadãs. A mensagem é clara: o Estado decide sobre seus corpos, seus destinos. Enquanto isso, os homens são cobrados a ganhar o suficiente para evitar que suas esposas recorram ao aborto, como se a pobreza fosse um crime e a maternidade, uma obrigação. O mundo está em movimento, e cada peça desse quebra-cabeça afeta milhões de vidas. A pergunta que fica é: até onde esses líderes estão dispostos a ir para manter o poder? E o que isso custará aos seus povos? A história está sendo escrita agora, e as escolhas de hoje ecoarão por décadas. Fique atento. O jogo está longe de terminar. A máquina de controle não para. Na Rússia, o cerco à autonomia corporal das mulheres se intensifica com uma velocidade alarmante. Georgy Filimonov, governador da região de Volodya, anunciou um encontro estratégico neste mês com diretores de hospitais públicos, proprietários de clínicas privadas e, claro, representantes da Igreja Ortodoxa Russa. O objetivo? Eliminar o acesso ao aborto, até mesmo nas instituições privadas. Não se trata de uma sugestão, mas de um ultimato disfarçado de um trabalho conjunto entre Estado, sociedade civil e dogma religioso. A mensagem é clara: o corpo feminino agora é território ocupado, gerido por uma aliança entre políticos, empresários e clérigos.
Enquanto isso, na Duma estadual, a hipocrisia assume contornos grotescos. Lá, admitem que uma proibição total do aborto seria insustentável sem resolver duas questões centrais: onde essas famílias vão morar? E como vão sobreviver? Nina Ostanina, presidente do Comitê de Proteção à Família, foi direta: para que um homem possa cumprir seu dever de procriar, ele precisa ganhar no mínimo 200 mil rublos por mês, um salário que, para a maioria dos russos, é tão real quanto um conto de fadas. Mas não para por aí. Para que o Estado possa exigir que mulheres levem gravidezes indesejadas adiante, ele teria que garantir alimentação escolar gratuita, férias subsidiadas, transporte público sem custo, atividades extracurriculares para as crianças. Ou seja, um pacote de benefícios que o próprio Kremlin nunca teve intenção de oferecer. E aqui surge a pergunta incômoda: para quem, afinal, servem essas crianças? A resposta veio de um dos mais fiéis cães de guarda do regime. Apti Alaudinov, comandante das forças Kadirovitas, já declarou que os russos devem ter no mínimo 5 filhos por família. Não por amor, não por escolha, mas para alimentar a máquina de guerra do Estado. Afinal, corpos jovens são a matéria-prima dos assaltos de carne, aqueles ataques frontais onde soldados são jogados como carne de canhão, enquanto generais observam de longe. A lógica é perversa: quantos mais filhos, mais soldados descartáveis. E quantos mais soldados, mais tempo o regime consegue se manter no poder, mesmo que sobre montanhas de cadáveres. Enquanto a Rússia aperta o cerco interno, seus líderes distorcem a realidade com uma narrativa digna de teatro do absurdo. A Revolução Colorida, esse espectro que assombra o Kremlin, seria uma conspiração da OTAN para derrubar Putin. Vasily Piskariov, chefe da comissão que investiga interferências estrangeiras, anunciou com solenidade que as ameaças à Rússia aumentaram de 6 para 7. Agora, além dos ataques à juventude, à economia, à integridade territorial e aos valores espirituais, há um novo inimigo: o radicalismo. Ou seja, qualquer voz dissonante pode ser rotulada de antiterrorista ou extremista, justificando mais repressão. Piskariov não se contentou em inventar ameaças. Ele também inventou vitórias. Segundo ele, forças estrangeiras tentaram influenciar as eleições de Putin, como se um pleito sem oposição real, com urnas vigiadas e resultados previsíveis, pudesse ser ainda mais manipulado. A ironia é que, enquanto acusa o Ocidente de interferir, o Kremlin aperta o controle sobre a internet, criminalizando quem envolver crianças em atividades criminosas online, uma lei tão vaga que pode ser usada para silenciar qualquer crítico. A pergunta que fica é: se o regime teme tanto uma revolução, por que insiste em criar as condições para ela? Quando a fome aperta, quando a censura sufoca e quando a guerra devora os filhos do povo, até o medo se transforma em raiva. E a raiva, como a história ensina, tem o hábito de explodir. Onde? Quando? Essas são as questões que assombram não só o Kremlin, mas todo aquele que observa a Rússia hoje. Será nas ruas de Moscou, onde a repressão é mais visível? Ou nas repúblicas distantes, onde o descontentamento ferve em silêncio? Talvez nas fileiras do próprio exército, onde soldados cansados de serem tratados como peões começam a questionar ordens. Uma coisa é certa: regimes que dependem de mentiras e força não caem por acaso, eles desabam sob o peso de suas próprias contradições. O texto continua com a mesma intensidade e profundidade analítica nos próximos tópicos.